Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo meu aqui na internet. E como prometido no meu último vídeo, hoje eu vou trazer um review e o último vídeo, se Deus quiser, a respeito do iPhone 11 Pro que eu comprei. Que eu tinha prometido fazer um review, os prós e contras de ter o telefone, né? E aí eu tive que esperar passar um mês, usar bem o aparelho para poder trazer um review aqui para vocês. Então, sem muitas delongas, eu vou explicar aqui o que eu gostei e o que eu não gostei no aparelho. E no final eu vou fazer aí uma pequena avaliação para você saber se vale a pena ou não, se você está se baseando nesse vídeo para fazer sua compra, tá ok? Então vamos lá, nos prós, né? Os prós seriam as vantagens de se adquirir o iPhone. Primeira coisa que eu tenho que dizer a respeito desse aparelho, lembrando que essa lista não é em ordem de melhor para pior, nem vice-versa, estou falando aqui as coisas que eu coloquei aqui num tópico aqui breve, mas assim, são as coisas que eu mais observei e estou trazendo aqui. Então a primeira coisa é a respeito do processamento. Bom, o processamento do telefone não tem o que dizer, é um dos melhores processamentos, se não o melhor, no que se refere a smartphone. É um aparelho que trava muito pouco, né? O iPhone trava, né? Pelo menos esse que eu comprei, um aparelho de 2019, recondicionado, né? É um aparelho, o iPhone 11 Pro, nós estamos em 2023, então já é 4 anos que ele está aí no mercado, eu não comprei novo, eu comprei recondicionado, então talvez seja até por isso que ele dá uma pequena travada. Ou talvez porque é do aparelho mesmo, tá? Porque muita gente fala que ele não trava, mas não acredito nisso. Eu acredito que todo aparelho trava, ainda mais pelo que eu utilizo, porque eu gravo vídeos, edito, renderizo o vídeo, eu uso várias páginas assim, né, de redes sociais abertas enquanto eu estou editando, editor de áudio. Basicamente eu uso o meu aparelho como um computador. Então eu acho que isso sobrecarrega o aparelho e faz ele travar. Mesmo assim, em comparação aos outros aparelhos que eu tenho utilizado, eu uso Asus, Zenfone, Moto G6, não tem nem o que dizer porque é um aparelho de entrada, então esses aparelhos em relação a esse iPhone 11, eles travam muito mais. O iPhone, algumas vezes ou outra que ele trava, mas trava sim, mas é muito pouco. Então posso dizer que o processamento dele é muito bom. O outro Pro dele, né? Apesar de eu usar uma captura de áudio externa, né, que é um outro aparelho aqui com uma lapela para melhorar a qualidade de áudio, ainda assim ele tem uma excelente captura de áudio. Eu vou, nesse trecho aqui do vídeo, eu vou deixar um pouco só pela captura do aparelho, para vocês verem que a diferença não é muito grande. É bem pouca a diferença da captura de tela, e como eu gosto do aparelho para usar nas minhas redes sociais, no Instagram, TikTok, até no próprio YouTube, às vezes eu não tenho um aparelho para captura de áudio, eu uso do próprio aparelho. Eu acho que a captura de áudio dele é muito boa. E para a proposta que eu tenho aqui, que é trazer conteúdos, ele está me atendendo bem nesse quesito, que é a captura de áudio. Então, galera, só para fazer um disclaimer aqui que eu falei pixel, né? Pixel é megapixel. Eu falei que eu sou leigo, né? E também para vocês, fator de comparação, eu estou usando a captura de áudio do próprio telefone, né? Sem usar uma captura externa. E outra coisa também, curiosidade para vocês saberem aqui, esse aparelho tem 12 megapixels, enquanto o aparelho que saiu na época, o Samsung Ultra A80, se eu não me engano, né? O Samsung A80 da época aí, ele saiu com 48 megapixels. Então, só por fator de comparação e para vocês também ver o áudio. Terceira coisa, né? Se eu tivesse um ranking, com certeza seria assim, a principal de todas, que é até por isso que eu comprei esse aparelho, que é a câmera. A câmera do iPhone para mim é a melhor que tem, velho. E não é referente aos pixels, né? Porque muita gente pensa que é o número de pixels que influencia, mas não. É a capacidade do aparelho. Eu não sei bem, né? Eu não estou dizendo modo técnico aqui. Eu acho interessante trazer de uma perspectiva leiga, porque a maioria das pessoas que compram esse tipo de aparelho é leigo, não entende nada de tecnologia. Então, assim, eu não pesquisei, eu estou falando disso que eu vivenciei, usei o aparelho. E assim, a câmera do telefone, um pouco que eu sei, é que ele otimiza o pouco pixels que ele usa, né? Tipo assim, ele não tem 50, 60, 300 megapixels, ele tem poucos pixels, mas essa utilização do pixels deles são otimizada, o processamento é feito todo em volta da câmera, né? Então, por isso, é um aparelho que tem uma câmera excelente e, para mim, assim, foi o principal de eu ter adquirido esse aparelho. O quarto motivo, né? A quarta vantagem de se ter um iPhone assim, né? Tem várias outras vantagens, mas para mim são as 4 principais. É a questão do valor. E agora vai ser irônico eu te dizer que o valor é um Pro, sendo que muita gente fala que o iPhone é caro. Mas o problema, né? O problema não, a solução, né? O legal do iPhone é que ele não tem tanta depreciação assim. Um exemplo é que eu dei uma pesquisada antes de gravar esse vídeo, e esse aparelho em 2019, ele estava cotado a mais ou menos uns 5 a 6 mil reais.
Mesmo hoje um aparelho assim, né, já utilizado, ele está sendo cotado aí uns 3 a 4 mil reais, né? Novo ele é vendido até uns 5 mil, entendeu? 4.500 na loja, né? 4.500 na loja. Então você vê que é um aparelho que cai muito pouco o preço. Então por mais que ele é muito caro, na hora de revender ele, se você for uma pessoa cuidadosa, né? Tiver os cuidados com o aparelho, não deixar ele cair, nem nada do tipo, não fazer nenhuma manutenção de ficar trocando as peças dele, no final você consegue ainda revender ele por um valor bem em conta para você fazer um upgrade de aparelho. E o 5, a quinta Pro dele, quinta maior vantagem que se tem de obter esse tipo de aparelho, para mim é a segurança. Obviamente você tem que ter ali protocolos de proteção das suas contas, né? Tipo senha, aquela parada de 2 fatores, verificações de 2, 3 fatores para as pessoas não hackear suas contas, porque isso aí são fatores terceiros, não depende do aparelho. Você tem que sempre pôr uma senha forte nas suas redes e fazer verificações de vários fatores para que não seja hackeado. Mas o aparelho em si, eu percebo que ele é menos invasivo, ele é menos... assim, como que eu posso dizer a palavra aqui? Ele é menos penetrável do que o Android, porque, né, você às vezes acessa sites duvidosos, né? Não é aquele site lá, não. Na casa eu gosto muito de ver em sites anime, por exemplo, séries em sites que não são oficiais, né? Piratão, o famoso e velho piratão, para ver alguma série, algum filme. E eu vejo que no Android é muito mais fácil de você invadir, né? Ele é mais assim, aqueles sites invasivos consegue penetrar melhor o Android, baixar um programa assim, né, no seu aparelho sem você autorizar. Já o iPhone ele tem vários protocolos que não baixa automático aqueles hardware, né, aqueles software, aquelas paradas lá, aqueles spam que naturalmente em sites assim sites duvidosos costumam entrar no seu aparelho. Isso não acontece. Então assim, tem várias outras vantagens para mim no aparelho também, eu acho, né? Assim, o sistema operacional dele, apesar de ser um sistema operacional muito complicado, né? Muito difícil de usar, isso vai entrar até nos contras, é um sistema operacional bom, no sentido de que tem várias funções, entendeu? Eu acho também assim que é um aparelho bem responsivo, ele responde muito rápido, você usa ele né? Também vem questão de processamento, que você acessa a página, ele carrega as páginas muito, muito rápido, ele tem um sistema otimizado nas suas funções, então assim, esses são 5 principais, mas tem vários outros. E agora nós vamos vir aos contras, que é o quê? Primeira coisa que todo mundo fala a respeito desse aparelho é bateria. Apesar dos aparelhos, né, do XR, não tenho certeza, para cá, eles terem melhorado essa questão da bateria, né, o aparelho tenta otimizar o uso da bateria de uma forma inteligente, é um aparelho que vem com amperagem muito pouca, né, no caso o 11 Pro. Né? O 11 Pro vem com 3.000 e alguma coisa de amperes, o 14 diz que já melhora um pouco essa questão, no XR para cá já melhorou um pouco, mas em relação ao Android, que é 5.000 amperes de bateria, você vê uma grande diferença. Então assim, se é um aparelho que você fica ali utilizando o dia inteiro nas redes sociais, é que vai a bateria rapidamente. Então assim, é o principal que as pessoas falam. Outra coisa também que eu falei que era um Pro, por um lado, que otimiza o uso do aparelho, é bem assim amplo, que é o sistema operacional. Por outro, eu acho que é um contra. Por quê? Porque o sistema operacional do iOS, do iPhone, ele é muito complexo. Então, assim, de início, para as pessoas, principalmente as pessoas mais velhas, as pessoas que não são muito ligadas em tecnologia, elas têm um pouco de dificuldade em acessar as configurações do aparelho, conseguir algumas autorizações, né? Eu acho que o iPhone nem permite a autorização do desenvolvedor igual aos Androids. Então, assim, apesar do sistema operacional dele ser muito bom para quem consegue entender tecnologia, quem consegue esmiuçar o aparelho, para o grande público em geral, as pessoas mais leigas, é uma dificuldade. Minha esposa mesmo, ela estava usando um aplicativo de lanterna porque ela não conseguia acessar a própria lanterna do aparelho, entendeu? Uma moça ontem para mim falou que ela não atualizou o iPhone dela porque ela não soube ativar a atualização automática. Então você vê que o grande público tem muita dificuldade de lidar com o sistema operacional. Então eu tive que pôr aqui em contra, porque se você for adquirir esse aparelho, você vai saber que o sistema operacional dele, ou seja, você operar o aparelho é muito difícil. Outra coisa também que está na lista dos contras ali que eu coloquei é o assistente virtual, a Siri, né? Bom, a Siri, apesar dela assim, ser bem responsiva, no sentido de que você aciona ela e ela responde muito rápido, diferente do Google Assistente, que ele é muito
Ele assim, ele é muito lento, né? Às vezes você chama o Google, ele não te escuta, ou ele às vezes acessa no momento que não deveria ser acessado. Já a Siri não tem esse problema. Mas por outro lado também eu vejo que a Siri é muito restrito o acesso dela às funcionalidades. O Google, por exemplo, você pedir ele para acessar um calendário é muito mais fácil. Se bem que a Siri também acessa, mas o Google ele é muito mais acessível, né? O Google ele te dá mais um leque de possibilidades. A Siri ela é bem, como é que eu posso dizer? Bem restrita. Ela não tem um acesso total ao sistema. Como eu estou falando que eu sou leigo, eu não entendo de tecnologia, talvez alguma configuração dentro do próprio aparelho eu consiga permitir esse tipo de acesso da Siri, mas até hoje eu não consegui. Por exemplo, eu já tentei acessar o AirDrop através da Siri, ela não permite. Quem não sabe, o AirDrop é o sistema de compartilhamento da Apple, né? Tipo um Bluetooth ali, só que mais rápido. Então eu coloquei isso no contra também, porque eu achei a Siri um pouco assim, restrito o acesso dela. Já o Google eu achei muito mais fácil de ele assim acessar as funcionalidades do aparelho. Você pede o Google Assistente para fazer e ele faz. Outra coisa também, clássico da Apple, é a compatibilidade. Com outro Apple, outro iOS, né, os sistemas da Apple, é fácil a acessibilidade, mas a maioria das pessoas utilizam Android. Então, quando você vai compartilhar mídias, tanto enviar ou receber mídias, você tem dificuldade porque o iPhone ele não permite você enviar e nem receber mídias assim direto, só de formas indiretas, tipo usando algum programa ou utilizando um computador ou pelo Google Fotos, né, que é o que eu utilizo, porque como eu tenho na verdade eu tenho 3 aparelhos, eu tenho 2 Androids, um tá aqui, o outro tá aqui, que é o meu Moto G, certo? E eu tenho esse daqui, o iPhone. E eu sempre estou alternando as mídias de cada aparelho para cada rede social. E às vezes não tenho dificuldade porque são todos sincronizados com o Google Fotos, mas às vezes eu tenho que enviar para alguém que tem Android, eu tenho dificuldade. Apesar de a Apple já ter melhorado muito isso, hoje ela permite você baixar muitos aplicativos do Google, ela não consegue enviar diretamente para um Android. Então eu acho que ainda é um contra. E o último, né, é a questão, assim, essa é uma lista pessoal minha, tá? São 5 prós e 5 contras. Então isso, na minha opinião, é um contra. É que é um aparelho também muito frágil, né? Eu vou postar na edição aqui o aparelho sem a capinha para vocês verem, mas todo mundo reclama basicamente disso, porque como é um aparelho todo feito de vidro, e tipo assim, por mais que ele seja feito de vidro também, ele não é um aparelho que uma pequena queda ele pode quebrar, então assim, ele é um aparelho muito frágil. Então se você não for uma pessoa muito cuidadosa, eu não recomendo você ter esse aparelho. E esses são 5 prós e os 5 contras, né? Eu fui breve no vídeo para você, nesse pequeno resumo, você saber se vale a pena, e eu vou te falar sobre a opinião pessoal minha, do que eu achei. Na minha opinião, vale a pena. Por que vale a pena? Por causa que, tipo assim, eu sempre tive Android, já tive Samsung, já tive o Asus, tive Moto G, e eu queria hoje experimentar esse aparelho, saber como é que ele funcionava. E alinhado também ao fato que eu queria trazer conteúdos para a internet, eu acho que é um aparelho que me atendeu. E se você está pensando em adquirir esse aparelho, você tem que se perguntar para que você quer ter esse tipo de aparelho. Tem pessoas que dizem para mim que quer ter ele por causa de status, né? Porque querendo ou não também é um aparelho que é de status, né? A questão do iPhone. Eu acho um motivo válido, cara, sinceridade. Se você trabalha, tem condições de ter, eu acho válido. Agora, se você quer ter um aparelho achando que você vai ter assim, sei lá, extraordinariamente, não é muita diferença. Se você comprar um Android, por exemplo, eu comprei esse aí por R$ 2.900, o preço final dele, mas aí esse valor pegaria um Xiaomi, né, um pouco, algum aparelho de última linha, similar. Então, assim, particularmente assim falando, se fosse para mim só ter um aparelho para uso casual, WhatsApp, Facebook, não, o Facebook nem usa mais, Instagram, né? A câmera, assim, do iPhone é uma câmera boa, mas tem telefones que chegam próximo disso, né? Tem aquele mito de que o iPhone, o Instagram diminui a qualidade de outros aparelhos, mas eu acho que isso é só um mito, né? Eu não sei se isso é verdade. Mas, assim, na minha opinião, para o que eu quis, né? Que eu me perguntei o que eu quero com o aparelho. É qualidade de vídeo, de imagem, processamento e qualidade de áudio, é isso que ele está entregando. Então você tem que se perguntar para que você quer o aparelho. Você quer um aparelho para ostentar? Vale a pena, cara. Vale a pena, porque sim, é um aparelho que está em um status bacana para quem quer ter, particularmente para mim tanto faz. Você quer um aparelho para poder jogar?
não sei se vale a pena, talvez um pouco vai resolver seu problema, né? Você quer um aparelho para uso casual, para ver vídeo, tem gente que gosta muito de ver vídeo na internet, não sei se vale a pena, né? Porque tem aparelhos que vai resolver melhor, eu acredito que não. Mas aí fica do individual de cada um. Espero que tenha, assim, trazido uma elucidação, a palavra bonita. Espero que tenha trazido aí uma luz para você que esteja pensando em comprar esse aparelho. No fim das contas, se você tem vontade de comprar, cara, eu te aconselho que compre, porque foi que nem aconteceu comigo. Eu fiquei naquela dúvida e já tinha muito tempo que eu estava na dúvida. Se eu já tivesse adquirido, eu já saberia como é. Então, se você tem condições de ter, você trabalha e corre atrás, tenha, cara. Compre o aparelho, porque vale a pena. Igual eu tô falando, não muda muita coisa, mas sei lá. É isso que eu vim dizer para vocês aí. Para mim atendeu. Espero que para você esse vídeo seja instrutivo. E no próximo vídeo eu vou trazer mais conteúdos. Espero que chega por hoje de iPhone, né? Já é o terceiro vídeo. Vou deixar na descrição os outros vídeos de quando eu comprei, quanto que custou. E até a próxima. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quiser se inscrever, se inscreva aí no canal. Tá aí por aí em algum lugar embaixo. Para fortalecer, se deixa um like. E se não tiver gostado de nada nesse vídeo, tiver alguma coisa a acrescentar, deixa aí nos comentários com respeito, tá? Porque às vezes o YouTube as pessoas são meio... Ainda mais essa questão, né? iOS, Android, as pessoas são meio acaloradas nas discussões. Mas o mais, muito obrigado. Até a próxima.